Olá, boa noite, graça e paz, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro em que eu tenho a satisfação de poder participar com meu amigo, irmão, camarada, Ô, glória, hein? Wagner, pastor, profeta, ungido, sacerdote, labareda, canela de Vixe. fogo. O homem voltou empolgado. Onde é que você pregou esse final de semana? Osasco? Não, tô falando de você, tô Não, descrevendo você. eu sei que você está Na descrevendo. no nosso ministério. Mas em que... Em Osasco. Osasco, Em ó, Osasco. voltou cheio do fogo. Pastor Rafael, Legal. amigo, querido. Boa noite, Wagner. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende da hora que os nossos irmãos vão estar acompanhando a nossa leitura comunitária. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos e todas. Sejam mais uma vez bem-vindos para isso que a gente faz aqui como exercício da nossa espiritualidade também, né? Que é ler o Evangelho e ler ele juntos, né? Exatamente. Juntos aqui, o primeiro passo, e depois juntos ali, junto com a comunidade, junto com a igreja. E já estamos indo para 7 meses de Evangelho de Marcos, né? Ou não? Não chega a ser 7 meses. Eu não sei. Eu não sei quando começou agora, Dalton. Depois a gente tem que dar uma olhada lá. Boa noite, Dalton, para você também. Deus abençoe. O mano O nosso presidente da multimídia. É o homem da técnica ali. O cara tá surfando, tá voando. Eu espero que todos vocês estejam bem, viu? Espero que você e sua casa, vocês estejam bem. E faço votos para que você e a sua família sejam muito abençoados em todos os momentos. Vamos agradecer a Deus por esse tempo de leitura. Só se for agora. Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado, pela oportunidade de ler a sua palavra. Eu te agradeço, Jesus, Senhor, porque ela é uma oportunidade riquíssima, Senhor. E eu rogo a Ti que o Senhor possa falar com cada um dos meus irmãos e irmãs que estarão assistindo, partilhando e que estão conosco aqui, Amém. Senhor, nesse tempo de leitura bíblica. Pai eterno, inspira-nos, dá-nos condições de poder entender o Seu texto da melhor maneira possível, de tal forma que possamos edificar a todos os nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Como eu não participei com vocês do nosso último episódio, meu irmão Wagner, sim, senhor, irmão por Fernando. favor, caro, excelentíssimo e ungido, nos contextualize, por gentileza. Muito bem. Eu e o Rabinato, né, estivemos aqui falando sobre o pagamento do imposto a César. Por isso que eu estou me sentindo mais culto, porque estou sentado na cadeira do Rabinato. Na cadeira do homem aí, na cadeira do mestre. E nós então falamos sobre esse que é o segundo embate de Jesus em Jerusalém com os religiosos, né? O primeiro foi sobre o questionamento quanto à sua autoridade, e agora esses dois grupos, dos fariseus e dos herodianos, tentaram, de uma forma maliciosa, maldosa, capciosa, mais uma vez tentando deixar Jesus numa situação constrangedora e ter algo para pegá-lo, né, para aprisioná-lo, para levar às autoridades. E dessa vez eles apelaram ao império, ou seja, a pagar os impostos a César. Sim, é lícito ou não é lícito? A gente falou na gravação sobre eles tentarem pegar Jesus, mas Jesus pegou eles, né? Eu até brinquei que tinha uma música antiga que falava que eu não lembro direito a letra, mas a ideia era que o touro foi soprar o boi e o boi soprou o toureiro. O toureiro foi soprar o boi e o boi soprou o toureiro. Soprar, na linguagem deles lá, dos toureiros, é matar, né? Então, nesse caso, Jesus... eles tentam pegar Jesus, mas quem pega é Jesus. Porque no final do texto vai dizer que esses dois grupos ficaram admirados com a resposta de Jesus. Porque eles queriam mesmo pôr o povo contra Jesus, né? Porque se Jesus fala
que de fato deve pagar o imposto, o povo ficaria contra Jesus. Mas se ele fala não deve, quem ia ficar contra seria o grupo dos herodianos. Então, mais uma vez, eu dou aquele conselho divino para os irmãos que nos acompanham. Se você quiser saber mais sobre a leitura desse texto e aquilo que a gente extraiu de verdades desse texto, você volta uma casinha lá, né? Porque Jesus dá a resposta dizendo, para resumir, e só para deixar com um gostinho de, opa, eu quero ir lá e vou ver esse episódio, Jesus responde para eles, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu tô olhando ali porque o Dalton, nosso diretor, tá informando que o primeiro vídeo do Evangelho de Marcos, não é possível, Dalton, não é possível. É julho de 23? Calma aí, deixa eu pôr meu óculos. Tem um ano já. Deixa eu pôr meu óculos. É 13 de julho de 23. Rapaz! Subiu o primeiro vídeo do YouTube. Eita, nós. Nós estamos há um ano. Já. Vai fazer um ano agora em julho, hein? Eu duvido o Ítalo não queria comprar o nosso curso de Evangelho de Marcos. Verdade, hein? Bastante. Eu duvido o Ítalo não queria comprar o nosso curso do Evangelho de Marcos. Ele comprou um lá que tinha 40 vídeos falando sobre... Mateus... Sermão do Monte. O Sermão do Monte, né? Na visão da prosperidade. Misericórdia. Tadinho do Ítalo. Tadinho dele. Mas é isso, eu estava falando da... sim. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a gente chegou num lugar onde no denário tem a imagem do Tibério César. Sim. Lá, né? E a gente falou que Jesus dá essa resposta dizendo, devolvam, isso não é dele, não foi ele que criou, vocês não se beneficiam da paz romana, da pax romana, então devolva a ele o que é de direito dele. Que é dele. Agora, devolvam a Deus aquilo que tem a imagem de Deus, devolva a criação para Deus, devolva o ser humano a Deus, vocês religiosos, vocês governantes do povo de Israel, devolvam aquilo que é de Deus, né? Tem mais coisa lá, mas a gente parou por aí. Trabalhamos um pouco essa ideia da imagem do humano, a imagem do divino. E aí a gente chega num outro momento, num outro embate, que é o terceiro embate dessa última semana de Jesus com outro grupo de religioso, com outro grupo político, né? Esse povo gosta de embate, hein? Que está ali em Jerusalém, em Israel, que é os saduceus. Então a gente vai ler hoje, capítulo 12, do versículo 18 ao versículo 27, aí, 10 versículos para a nossa reflexão. Então vamos lá. Depois do quê? Depois que os fariseus e os herodianos ficaram admirados com a sabedoria de Jesus, com a resposta de Jesus, vieram os saduceus, que dizem que não há ressurreição. Aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse?
eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Jesus enfatizou. Vocês estão muito enganados. Você acha que eles estavam enganados, Fernando? Sabem de nada, sabem de nada. A gente tem noções, obviamente, de que Jesus ele está a todo momento dando respostas, indícios do reino de Deus, da revelação desse reino que é Ele mesmo. E as respostas de Jesus também nos dão indícios de que Jesus não tinha a menor preocupação de não promover debates e embates. Ele queria fazer isso, ele não fugia. Não fugia da raia. Não fugia. Ele não tinha menor receio de iniciar um debate, principalmente quando se referia às questões relacionadas ao reino de Deus. Sim. Ele não temia isso. Nesse debate, diferente do debate anterior, que nós temos no debate anterior a presença dos fariseus e dos herodianos, como você mesmo já citou aqui na nossa conversa. Sim, senhor. Pela primeira vez no Evangelho de Marcos, surge aqui um grupo de pessoas denominado saduceus. Saduceus. Para a nossa alegria, espanto, né? Você fez eu lembrar da música. Para o nosso alegria, espanto, surge agora quem manda. Surge agora os cabra que dominavam todo o pedaço. A elite do sinédrio, Não né? era qualquer pessoa que estava surgindo aqui. Até então, o diálogo e as aparições religiosas, elas sempre se deram, né? Nesse âmbito, ou nesse ambiente em que as personagens eram identificadas como fariseus, como cobradores de impostos, os publicanos, e aqui como os herodianos, tal. Mas nesse texto nós temos então surgindo a primeira vez e a única vez no Evangelho de Marcos a referência aos saduceus. Não existe outra referência no Evangelho de Marcos a esse grupo que não seja aqui no capítulo 12. Então, esses saduceus, eles eram a elite política. Na verdade, eles compunham a religião da Palestina e eles controlavam tanto o sinédrio, como também eles controlavam o templo, e eles eram tão convictos e tão cheios de certeza que eles se diferenciavam dos religiosos fariseus. Sim. Os religiosos fariseus tinham uma determinada crença e os saduceus tinham uma outra crença. Sim. Eles eram rígidos no decálogo, eles eram rígidos no Pentateuco. Para eles, o que importava somente, o que era canônico, era só o texto do Pentateuco. Os 5 primeiros livros. Lei de Moisés. Exatamente. E eles não acreditavam na tradição oral, de jeito nenhum. Nem a um tradição pouco. oral era coisa de fariseu. Para eles, isso não tinha a menor importância. Por essa razão que o texto coloca, então, aqui, de maneira surpreendente, né, o surgimento desses primeiros, da primeira vez, né, os saduceus como protagonistas de uma história, protagonistas de um episódio aqui envolvendo a narrativa marcana, né? Então, o texto vai nos dizer que eles se aproximam de Jesus dizendo não haver ressurreição. Sim. E eles não estão falando daquilo que eles não acreditavam. Eles estão falando daquilo que eles acreditavam. Eles eram convictos que a ressurreição não era uma experiência para o ser humano.
Não. Simples assim. E que não tinha referência na lei de Moisés, né? Para eles não havia. As referências que o Antigo Testamento tem, e na verdade, se você olhar para trás, você não vai encontrar nenhuma referência, primeiro na lei, nos 10 mandamentos, e no Decálogo, né, no Pentateuco. Você não encontra referência no livro dos profetas maiores, né? Exceto, no livro de alguns profetas, nos textos sapienciais, nos textos poéticos, você não encontra referência a isto. Onde você encontra referência a isto? Segundo os saduceus, você pega alguns textos de Daniel, alguns textos de Isaías, a parte B de Isaías, ali contém algumas referências falando sobre a ressurreição. Só que os saduceus consideravam esses textos do pós-exílio. Então, por esse motivo, também, eles descartavam esses textos que falavam da ressurreição. Então, as únicas referências do Antigo Testamento são referências que estão após um período de aprisionamento, de cativeiro e de mudanças religiosas, culturais que o povo de Israel passou a sofrer de influências externas. Então eles também dizem, olha, nem se existe alguma referência, as que vocês utilizam, elas também são ineficientes, não são eficazes, porque elas fazem parte de um período em que houve mudanças culturais e mudanças religiosas. Então, nem isso aqui a gente pode aceitar. Então, se não bastasse, eles ainda desdenhavam do que tinha de concreto, né, na teologia da ressurreição a partir das ideias do Antigo Testamento. Então, os saduceus têm toda essa ideia de que eles não acreditavam, então, na ressurreição, né? Sim, sim. Eu acho que isso é legal a gente começar por aí, porque é isso que você falou, esse grupo aparece agora no Evangelho. Somente agora. Né? Depois, eles aparecem de forma velada no texto de Marcos, quando Marcos apresenta os chefes dos sacerdotes. Sim. O saduceus está nessa classe, né? Porque os chefes dos sacerdotes eram aqueles que eram também membros do Sinédrio, né? Eram os líderes ali. Então eles acabam aparecendo aí em outros lugares do Evangelho. Mais para frente a gente vai ver. Indiretamente, né? Mas com o nome saduceus. Agora dando rótulo. Na primeira vez e única, né? Eu acho que é. É a primeira lá vez diante única. do Sinédrio mesmo, lá no capítulo 14, eu acho que não aparece. Aparece a expressão chefes dos sacerdotes. Exatamente. Não aparece saduceus. Mas é interessante que os saduceus, é isso que você já falou, os caras não acreditam na ressurreição. Eles não acreditam na tradição oral, que é aquilo que é passado como ensinamento de pai para filho, aquilo que é conhecido do povo de Israel, né? Eles não acreditam. Eles não acreditam em anjos. Exatamente. Não é à toa que Jesus traz essa palavrinha aqui nesse texto, na resposta para eles. Tem um texto de Atos, de Lucas, capítulo 23, Sim. no versículo 6 a 8, que é legal. Vamos ler. Porque Paulo está num embate lá, né? Aí Paulo, sabendo que alguns deles ali eram saduceus e outros fariseus, bradou no Sinédrio. Porque está Paulo diante do Sinédrio, né, sendo questionado. Irmão, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus. E a assembleia ficou dividida. Aí, ó, o que Lucas coloca entre parênteses para explicar, né? Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitem todas essas coisas. Exatamente. Né? Só para elucidar a figura dos saduceus aqui no Evangelho de Marcos e o que se compreendiam. Né? E é interessante que os saduceus entram aqui na história bem na sequência da onde Jesus dá uma resposta para os fariseus e para os herodianos. Eram grupos que conviviam, que conseguiam conviver e viver
de uma forma, vamos lá, colocar entre aspas, harmoniosa. Por mais que eles tinham essas diferenças teológicas, eles estavam sempre ali juntos e roendo o osso, né? Para manter o status quo da religião e o status quo deles, daquilo que eles ostentavam. Até né? porque os saduceus, como líderes do Sinédrio, eles tinham o poder sobre aquilo que era mais elementar na fé farisaica, que era o templo. O templo, a religião, né? Ali. Então, quem dominava o templo tinha muito poder, que era os saduceus. Eles eram os aristocratas ali da época, né? Exatamente. Os caras que mantinham o poder da religião, envolvimento político. Eles eram ricos. Riquíssimos. Riquíssimos. Então, se falava de saduceus, falava primeiro de pessoas poderosas, Sim. Religiosamente falando, porque dominavam aspectos da religião, pessoas poderosas financeiramente falando, porque eles tinham recursos, né? E poderosas porque eles tinham influência política. Nesse contexto, o Império Romano e os governos que se estabeleciam tinham parte e tinham relação com eles justamente por aquilo que ambos poderiam oferecer um ao outro. Isso é um fato. Exato. Isso é um fato. Como é o ditadinho lá? Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto, né? Exatamente. Então eles conviviam assim. O fato é que os saduceus dentro do Sinédrio, eles tinham um papel mais privilegiado. Eles eram mais influentes dentro do Sinédrio, né? Sim. É isso que você falou. Eles tinham um envolvimento religioso, político e econômico, porque eles eram ricos, eles eram riquíssimos. Então, eles, na questão anterior, que era dos impostos, eles eram totalmente a favor. Não Sim. tem que ter imposto, até porque para manter o status deles, né, era necessário. Então, eles chegam diante de Jesus com essa pergunta também maldosa, capciosa, que nem a pergunta dos fariseus e dos herodianos antes, né? Chegam com louros para Jesus. Mestre. Cara, sempre que eles chegam com essa palavra, ela não é sincera. Ela é carregada de hipocrisia. Porque eu e o Renato falamos no texto anterior, né? Que se isso fosse verdadeiro, eles ouviriam Jesus. Uhum. Eles seguiriam Jesus. Uhum. Eles não ficariam só admirados, mas seguiam Jesus e os seus ensinamentos. Então, começou já com hipocrisia. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. É a lei do levirato que chama, né? Sim. Essa lei do levirato significa cunhado. Uhum. Né? Então, a ideia e está na lei de Moisés mesmo. Está lá na lei. Eu nem lembro o texto. Deuteronômio 25. Você marcou aí? Deuteronômio 25. Tem todos esses versículos que eles inventam essa historinha, que possivelmente é uma historinha muito conhecida no círculo deles, e para fazer chacota mesmo, porque eu acho que ninguém conseguia responder, né? Eles usam essa historinha aí, esse folclore saduceu, vamos dizer assim. É um folclore, desculpe te cortar, Wagner. Diga. É um folclore e ela é uma história conhecida porque eles utilizam, se eu não me engano, eles utilizam o texto de Tobias, capítulo 3, que vai falar de uma Ana, filha de Raguel. Nessa história, a Ana perde o seu marido, né? E não tem sucessor, não tem família para continuar a sucessão, né? Isso não acontece, não tem cunhado aqui no processo todo, né? Por isso que lá em Tobias
Se não me engano, Tobias 3 vai falar sobre isso. Eu fiz alguma anotação aqui Sim. sobre essa ideia, mas eu não lembro aonde está isso agora. Mas refere-se a uma história de uma mulher que perde seu marido e ela não tem cunhados para dar sequência na filiação, na geração dela. Sim. Não, você está falando desse exemplo de Tobias, mas no Antigo Testamento tem uma história, rapaz, agora eu não estou lembrando, que tem uma situação dessa que um homem não quer dar descendência para o irmão. Mas agora eu não vou lembrar, rapaz. Mas tem no próprio Antigo Testamento. Eu falei Ana, não, desculpa. É Sara no livro de Tobias, tá? Sara. Falei Ana, está errado, ok, gente? É Sara. Sara é filha de Raguel. Filha de Raguel. A história, outra história também que pode ser levada em consideração, de um familiar mais próximo, um parente mais próximo assumindo a mulher, é a história de Boaz com Ruth, né? Essa é uma história de um familiar próximo, que assume no momento em que o marido morre, e aí esse primo distante, né, vem e assume a Ruth, né? E o Boaz se torna o redentor de Ruth, né? Trazendo novamente alegria para aquela família que tinha perdido toda a alegria, né? Mas é interessante que a lei do levirato, né? Ela é uma lei que faz com que o cunhado ou, né, o parente mais próximo assuma a mulher, dando continuidade à genealogia do primeiro, essa é a ideia, né? Só que a mulher, ela não entrega os seus bens para o cunhado. Então ele assume a mulher, ele assume a parente, pelo fato desse grau de parentesco muito próximo, imediato, mas ele não assume os bens da mulher. Isso continua sendo dela e para as suas gerações futuras. No caso, se ela vem de uma família que o marido e ela possuíam muitos bens, pelo fato do marido morrer, não, agora eu vou me casar com um cunhado, então tudo pertence ao cunhado? Não, tudo pertence a ela e para os futuros filhos dela. Então, é uma forma de preservação, até porque uma mulher, nesse contexto, sem a cobertura masculina, ela é uma mulher desprotegida socialmente falando, nesse contexto imediato que nós temos aqui. Inclusive, até hoje, assim, no mundo do Oriente, tem mulheres que elas não podem andar sozinhas, e se elas andarem sozinhas, elas correm um risco, né? Então, isso se mantém até os dias de hoje, em determinadas regiões do mundo, né? Do mundo. Mas a lei do levirato, ela era uma lei que eles exerciam com essa finalidade de manter a continuação, né, do nome daquele que faleceu, né? Sim, sim. Não, e quando você estava falando, eu falei que tinha uma história no Antigo Testamento que dá respaldo à lei do levirato, Gênesis 38, aquela história maluca de Judá e Tamar, sua nora. Sim, verdade. Que aí, o filho mais velho de Judá falece, né? Sim. E aí ele manda Onã se relacionar com Tamar, só que ele não quer dar descendência para o irmão, né? Exatamente, para manter a linhagem do irmão, viva, né? Exato. E aí tem toda uma maluquice nessa história aí que precisa ler com calma, porque acaba que Judá faz uma promessa para Tamar e fala: espera meu filho crescer, mas o que está na sequência aí, e ele vai dar descendência, né, para o filho mais velho. Acaba que o próprio Judá tem toda uma trama, uma novela, e o próprio Judá se relaciona com a nora. Sim. E aí tem outros desdobramentos. Mas a ideia ali é da lei do levirato, né? Sim. Ela sendo posta em prática.
E tem coisa na Bíblia que você tem que ler com calma. Eu estou vomitando a informação, tá Não. lá no capítulo 38. Do Gênesis. Isso, do Gênesis. Depois é outra história, mas é só para contextualizar um pouco dessa ideia, né? Que os saduceus vêm E trazem a história do levirato aqui e trazem uma história fantasiosa que a gente está dizendo que possivelmente era um folclore entre eles, um gracejo entre eles, e que ninguém tinha resposta, e eles falam, vamos ver se esse mestre, que nós estamos chamando de mestre, né, tem uma resposta para isso. Qual é a questão mesmo, então? Então, o primeiro casou, não deu filho. o segundo casou, morreu e não teve filho. Terceiro, até o sétimo. Até que a mulher também morreu. exatamente. Né? Caramba, que triste isso aqui. Imagina a realidade dessa história, né? Seria, de fato, muito triste. E aí tem um outro ponto. Ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto, tá vendo? Eu tô dando risada, gente, porque a juntou esse rapaz aqui, Wagner Calderano, e o outro rapaz que não está aqui, Renato Cunha, fazendo bullying comigo. O Renato Cunha que cunharam essa brincadeira. Eles cunharam essa brincadeira aqui, estão me bullyingando, dizendo que, olha, eu sempre uso a expressão, esse é o ponto, Esse né? é o ponto. E isso ficou minha Presta marca, atenção, né? Dalton. Todas as gravações aí nossas, chega um momento que o Fernando... Não falarei mais esse é o ponto. Não, então, você deve falar. Este é o aerogrifo. Ai, meu Deus. Mas tem um outro detalhe, é que justamente o texto mostra também a incapacidade da história da continuidade da geração e do bom nome desse primeiro camarada que surge aqui, o que morre. Não houve sequência na genealogia. Então a gente tem uma interrupção genealógica também. Por mais que a história não fale sobre isso, Wagner, Sim, ela não fala sobre isso. Não, aqui até porque é uma história, eu a considero fictícia mesmo. Ela é fictícia. Na boca dos saduceus. Ela é fictícia, mas você vê que os saduceus estão sendo tão capciosos que eles não estão nem preocupados com aquilo que era importante para o judeu, que é justamente a descendência. A continuidade, a descendência. É uma história que eles estão despreocupados em relação a isso. Eles não estão nem aí para se a história vai ferir essa visão de respeito que eles têm pela descendência. Sem falar que isso também não era preocupação deles, mas para nós, lendo daqui para lá, o desprezo com a pessoa da mulher, né? Também. Casou com um, casou com o outro. Não que isso não possa acontecer. Lógico que pode. A vida não é linear, certinho em todos os momentos. Mas isso pode dizer que ela estava amaldiçoada. Exato. Em pecado. Exato, um monte de coisa. Mas aí a pergunta final é o que importa, né, para eles. Versículo 23. Na ressurreição, né? E na boca deles isso é um deboche. Na ressurreição, de quem ela será esposa? Visto que os 7 foram casados com ela. Né? Unidunite. O escolhido foi você. Exato. E aí é onde nasce a sabedoria fernandiana. Não. A fernandiana é gracejo. A sabedoria de Jesus no texto. A sabedoria de Jesus é sensacional, cara. Sério? Porque Jesus começa a sua resposta e termina com a sentença muito semelhante. Jesus fala, vocês estão enganados. Né? E o desfecho ele fala, vocês estão muito enganados. Ou seja, sempre que a gente não tem certeza de alguma coisa, e a gente vem com esse tom hipócrita de sabedoria, a gente pode ouvir de quem tem conhecimento mais amplo de determinado assunto essa resposta: vocês estão enganados. Vocês estão enganados. E é isso que Jesus vai esclarecer. E ele dá um motivo, né? Por que vocês estão enganados? Porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Uhum. Né?
E a gente tem que lembrar que os saduceus é esse grupo religioso que crê na lei de Moisés, que são os aristocratas do tempo de Jesus, a elite, mas Jesus está dizendo, vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles se gabam de ser aqueles que manipulam o texto de Moisés, a Torá, mas Jesus vem no campo da onde eles se gabam de conhecimento e diz, vocês não conhecem. É uma ironia de Jesus, né? Ah, sem dúvida. E ao mesmo tempo carregada de verdade, Lógico. né? Vocês não conhecem as Escrituras e muito menos o poder de Deus. E existe uma relação direta, e aí nós estamos falando do ponto de vista e do campo da fé e do campo do cristianismo. Eu posso ter muita teoria. Eu posso conhecer muitos poemas lindos. Eu posso saber muita coisa sobre gentileza e não ter contato nenhum com a gentileza. Sim, sim. O campo da teoria me permite conhecer sobre tudo. Sim. De tudo. Agora, a prática, que é a experiência, que dá sentido para aquilo que eu conheço. Então, aí é inevitável não pensar nas palavras de Jó, né? Que quando, em determinado momento, ele vai dizer, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar, né? Então, o aspecto da experiência se tornou fundamental na sequência da resposta de Jesus, porque só teorizar a vida não era suficiente. Não. Trazer apenas elementos do Antigo Testamento, do Pentateuco, dizer, olha, eu entendo assim, e que, na verdade, Jesus está dizendo, mas lá nem corretamente vocês entendem. Porque uma coisa está associada diretamente à outra. E nós vamos ver o desfecho disso aqui, do que Jesus, de fato, está querendo dizer, né? Vocês não conhecem as Escrituras e muito menos o poder de Deus. O que Deus, de fato, é capaz de fazer. Porque se vocês conhecessem e soubessem e acreditassem no que Deus, de fato, é capaz em fazer, eu acho que aqui existe também uma outra crítica, né, a todo o comportamento farisaico. Ele critica a sabedoria dos fariseus no primeiro momento e ele critica a religiosidade morta dos saduceus no primeiro momento e a religiosidade morta dos saduceus no segundo momento, porque ela é improdutiva. Ela não produz vida, que é o lance lá da figueira, que também não produz fruto. Percebe as construções que estão surgindo no texto? Sim. Jesus está indo para cima deles, né? E aí, Fê, quando Jesus fala não conhece as Escrituras nem o poder de Deus, tem uma conexão aí com o que você falou, que assim, o conhecimento das Escrituras é algo cognitivo. Não adianta a pessoa conhecer sem fé, sem ter a experiência. Então, acho que assim, o conhecimento da Escritura está voltado à cognição. Mas vocês não conhecem nem o poder de Deus, é o exercício da fé. É conciliar o estudo com a experiência. É conciliar o conhecimento com a fé, coisa que eles não tinham. É mais ou menos, e aí olhando para o Novo Testamento, é conciliar os ensinos de Paulo, que são aspectos da fé, aspectos de conhecimento, e os ensinos de Tiago, que são aspectos práticos, que têm a ver com obras, né? São duas relações, né? Sim, faz sentido. Que fazem parte do todo, né? É impossível agradar a Deus sem fé, mas é impossível aqueles que têm fé também não ter obra. Uma coisa depende da outra, né? Foi Jesus que disse, né? Como é que você vai dizer que ama o seu irmão? Como é que João, você vai né? dizer que você ama a Deus que não vê? João, né? Se você vê o seu irmão e não o ama, né? Exatamente. Então você
para você dizer, eu amo a Deus, você tem que amar o próximo. Exatamente. É isso aí que João está nos ensinando. Então, acho que aqui, quando Jesus diz para eles, né, na resposta, vocês estão muito enganados, porque vocês não conhecem a Escritura e vocês não conhecem o poder de Deus. Vocês mal se relacionam com o texto e, pior ainda, com o autor do texto. A ideia é essa. E aí, Jesus vai explicar o que ele está enunciando aqui na sua resposta. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento. Eita. Mas são como os anjos nos céus. Pronto, aí ele arrumou briga mesmo, porque os caras já não acreditavam em anjo. Exatamente. Já não acreditavam em ressurreição. Aí Jesus vem e explica para eles. Na ressurreição, todos os ressuscitados serão como anjos no céu. Ou seja, os anjos são assexuados. Os anjos não se relacionam sexualmente. Então, depois que você viver nessa vida, nessa dimensão, e ter a experiência do corpo, na outra dimensão, na dimensão da eternidade, no mergulho na saída do Cronos e no mergulho do Kairos, a existência toma uma outra forma. A existência, a eternidade é revestida de uma imortalidade, né? Jesus é a primícia daqueles que dormem, aquele que ressuscitou. Todos os outros terão essa experiência, mas a relação na eternidade é outra. O que Jesus está dizendo é que lá não vai haver essa necessidade de corpos, porque os corpos serão transformados, né? E isso vem dar respaldo à lógica que Jesus acabou de dizer. Vocês não conhecem as Escrituras e vocês também não conhecem o poder de Deus. Falar de ressurreição é falar de poder de Deus, meu amigo. É falar de fé. Sem fé você não vai acreditar nisso. E os saduceus não tinham fé para acreditar. Nem anjos, como é que Lucas fala lá em Atos? Nem anjos, nem na tradição oral, nem em espírito, nem em ressurreição. Os saduceus não acreditavam nisso. E Jesus está ensinando eles, né? Lá não vai ter essa relação que tem aqui. Sim. Então, a priori é isso, né? Jesus vai continuar falando. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés? Aí, se você não quiser pôr mais caldo nesse feijão, eu continuo a leitura aqui para a gente falar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não, na verdade, o texto não tem muito a que ser explicado além disto, né? Também acho. Não tem mesmo, porque Jesus vai acertar, né? Pontualmente. O alvo. Esse é o ponto. Ele vai acertar ali o alvo, né? O alvo. E daqui para frente, então, ele vai tratar agora com os saduceus sobre um tema muito significativo, muito caro para eles, como filhos de Abraão, né? Se eles são filhos de Abraão... Como é que vocês não se atentaram a isso que eu estou... Exatamente. Aí o texto vai seguir dizendo... Quanto à ressurreição dos mortos, porque primeiro Jesus fala quando os mortos ressuscitam, não vai ter casamento. Então, a primeira parte, vocês estão curiosos para saber de quem que a mulher vai ser na eternidade? Então, ela vai ser minha. Ela vai ser de Deus. Exatamente. Ela vai estar em outra dimensão, ela vai estar... Ninguém vai se dar em casamento. Ninguém vai ser... Seremos como os anjos. Aí pronto, a gente não acredita em anjo também, aí complicou para eles. Mas aí é um problema dos saduceus, não é nosso. E Jesus acrescenta, quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, que vocês dizem conhecer? No relato da sarça, como Deus lhe disse... Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Aí lascou. Aí ele enfatiza, né? Lá no começo ele falou assim, vocês estão enganados. Agora ele falou assim, vocês estão muito enganados. No meu texto aqui, está dizendo assim, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Divagais
completamente. Vocês estão divagando nas suas ideias. E isso é legal, porque ele usa o exemplo de Moisés na sarça e fala, ó, quem está aqui é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ou seja, vocês não compreenderam que os patriarcas são anteriores a Moisés, mas Deus falou com Moisés que ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, quem diz que esses homens estão mortos? Ele é Deus Ele é Deus dos vivos. Dos vivos e não dos mortos. Exato, porque para Deus não tem essa ordem cronológica da qual nós estamos presos. Deus está na dimensão do Kairos. Então, essa resposta que que nós estamos dando e você está trazendo para nós, amado mestre Wagner, você está dizendo para todo mundo aqui que o que Deus está dizendo é: saduceus, escutem bem. A respeito dos mortos que ressuscitam, entenda uma coisa: o Senhor, ele é Deus só de gente viva. E eu vou dar um exemplinho para falar para vocês quem são esses vivos aqui, ó. Sim. Se vocês querem carteirada, o que vocês têm a dizer do Abraão? O que vocês têm a dizer do Isaac? O que vocês têm a dizer do Jacó? Olha, eu me relaciono com quem? Com mortos? Não. Eu me relaciono com vivos. E ele é Deus de vivos, né? De vivos. Se você, dá para a gente fazer uma boa aplicação assim para os nossos dias, ou olhar para a nossa existência hoje, para o nosso tempo hoje, e dizer assim, ó, o mundo jaz no maligno. O maligno é o Deus dos mortos, daqueles que estão vivendo a passos largos para o abismo. Sim. Jesus é o Deus dos vivos. Jesus é o Deus que celebra a vida. Então, aqui, trazendo para nós, concluindo talvez aqui o ensinamento de Jesus para os saduceus e para nós, Igreja de Jesus, é dizer assim: eu sou Deus dos vivos. Jesus é Deus dos vivos. É Deus da igreja e é Deus da igreja do porvir. É Deus da igreja viva. Da igreja viva hoje e da igreja viva do Apocalipse. Daquela que vai cear com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Deus é Deus dos vivos. Amém. Já o Deus desse século é o Deus dos mortos. Aquele que conduz as pessoas para a morte. Mas Jesus conduz as pessoas para a vida. Jesus é o Deus dos vivos. Deus é Deus dos vivos. E essa é a lição de Jesus para os religiosos saduceus do seu tempo, né? Esse é o ponto, Fernando. Amém. Eu não tenho mais o que dizer, amado Dalton. Eu não tenho mais o que dizer. Depois disso, eu faço assim, ó. Amém. 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 E que Deus nos guarde na caminhada da vida, ficarmos muito enganados que nem os saduceus, né? Que Deus nos mantenha o pezinho no chão, joelho no chão, né, para sermos sempre iluminados pelo Espírito de Deus na caminhada da vida, na leitura do Evangelho, na leitura da vida. Não perder de vista, né, Wagner? Mais uma aplicação dentro do que você já falou. Esse interesse, né, de nos aprofundarmos no que é teórico da fé e também não perdermos esse interesse de nos aprofundarmos no que é prático da fé. Isso aí. E o que é teórico e o que é prático tem que andar de mãos dadas. Né? Não dá para ter uma fé teórica e morta e não dá para ter somente uma experiência maluca que não sabe do que está falando, né? As duas coisas são fundamentais, né? Sim. Conhecer o Deus que se revela nas páginas da Bíblia e conhecer o Deus que se revela nas lágrimas da vida. Isso aí. No texto anterior, eu e o Renato falamos um pouquinho sobre isso aí,
sobre não cair nas teias do aprisionamento, das mentes aprisionadas, das coberturas espirituais, esse tipo de coisa, né? Só Jesus. Amém. Exato. Amém, mano. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E eu espero que você continue conosco, aprendendo mais da palavra de Deus. Se você chegou até aqui, por favor, dê o seu like, faça o seu comentário. Fê tá aqui hoje para fazer essa parte. Isso é muito importante para o nosso canal, muito importante para os nossos vídeos. É isso, Wagner. Isso aí, meu amigo. Fechamos. Fechou? Por hoje, sim. Orai-vos. Oremos, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por Jesus, obrigado pelo teu evangelho. Amém. Obrigado por mais esta oportunidade de lermos juntos a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a conciliar na caminhada da vida. Amém. O conhecimento e a fé. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos na graça e no conhecimento, na experiência do Senhor, se relacionando com o Deus vivo, que é Deus dos vivos. Ajuda-nos a nos mantermos vivos na caminhada de fé e a mantermos viva a nossa fé em Ti, Jesus. Cuida de nós, cuida da nossa igreja, dos nossos irmãos e irmãs que caminham conosco, que fazem essa leitura bíblica comunitária conosco também às quintas-feiras aqui na nossa igreja, que fazem a leitura conosco de forma online. Que a bênção do Senhor seja sobre todos nós. Fortalece a nossa fé em Ti, dá-nos conhecimento e experiências contigo para a glória do Teu nome. Pedimos essas bênçãos e já Te agradecemos no nome que é sobre todos os nomes, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe você, gente. Um abraço. Fique na paz.